Senhor, igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, irmãos. Que o Senhor Jesus os abençoe. Amém? Vamos novamente orar, fazer mais uma oração ao Senhor. Te convido a, juntamente comigo, fechar os seus olhos. Pai, eu te agradeço, Senhor Jesus, pela oportunidade, pelo privilégio de mais uma noite estar aqui na tua casa. Eu te agradeço, Senhor Jesus, por cada uma das pessoas que o Senhor trouxe até aqui, cada uma daquelas que estão em casa também assistindo e que ouvirão da tua palavra, Senhor. Nós estamos aqui porque nós estamos buscando por santidade. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que dos céus o Senhor mande da tua graça, da tua glória, que possamos, Senhor, ser impactados pela tua palavra e transformados, Senhor Jesus, constrangidos, Pai, pelo Teu amor e pela Tua vontade sobre as nossas vidas. Que em nome de Jesus, desde já, e espero que desde o começo deste culto, nosso coração e a nossa mente possam estar ligadas na Tua, Pai, para recebermos tudo que o Senhor tem preparado, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podem se assentar. Se você já quiser ir pegando a sua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 18, já nós vamos ler esse capítulo. Hoje é o último sábado do mês, né? Como todos já sabem, estamos falando sobre o tema de santidade. Então, hoje mais um dia que nós falaremos sobre esse tema. Amém? Espero que todos durante esse mês já tenham recebido algo da parte do Senhor, já tenham sido, edificados de alguma forma nesse tema. E hoje, novamente, Ele vem falar conosco. E uma pergunta, que nós precisamos sair daqui feras, craques nessa pergunta. O que é santidade? Todo mundo sabe o que é santidade. O que é ser santo? Amém? Escutei um amém só, gente. Todo mundo sabe o que é santidade? Amém? Amém. Então vamos lá. Santidade significa ser separado para Deus. Santidade significa ser separado. Ser separado para Deus significa seguir ensinamentos e não ser dirigido pelas regras deste mundo, mas ser dirigidos pelas regras dele, Não sermos dirigidos pelas regras deste mundo, pelo que estamos acostumados a aprender com o mundo, mas sim com o que nós aprendemos mediante a palavra, mediante administrações, mediante até em louvores que nós aprendemos muito. Então nós precisamos ser guiados, separados para sermos guiados apenas pela vontade de Deus. Ao cumprir, todas essas regras de Deus, nós estamos nos santificando. E cada vez que nós nos santificamos, nós ficamos cada vez mais parecidos com Jesus. Para nos santificar, Deus nos deixou mandamentos para que guardássemos do nosso coração e colocássemos em prática. E a marca do cristão é colocar em prática exatamente aquilo que está no coração do Pai. Aquilo que demonstra, e que nos mostra qual é o caráter de Deus. Nós aprendemos isso através de tudo isso que eu falei. E nós precisamos praticar, assim nós somos separados. Ser santo, como Ele é santo, significa viver dentro dos padrões de Deus e do caráter de Deus. Ser como Ele é, fazer o que Ele faz e como Ele faz. Amém? O problema é que muitas vezes nós mesmos queremos decidir o que é certo e o que é errado. Nós mesmos queremos trilhar os nossos caminhos. Muitas vezes os nossos caminhos fogem da vontade de Deus. Essa vontade do homem, do ser humano, de sempre querer
dar o pitaco nas suas próprias atitudes, sempre aconteceu. Aconteceu isso desde Adão e Eva, né? Onde eles decidiram trilhar o seu próprio caminho, decidiram, né, não cumprir a ordem de Deus, sofreram consequências. E isso vem acontecendo com todos os seres humanos até o dia de hoje. Nós queremos decidir qual é o padrão que nós temos que seguir. E muitas vezes ainda queremos que Deus confirme aquilo que é a nossa vontade, né? A gente quer fazer diferente e ainda quer que Deus concorde. Mas não é bem assim que funciona. Amém? Eu queria que você lesse comigo agora, no livro de Lucas, a partir do versículo 9, sobre duas pessoas, né, que fizeram conforme a sua própria vontade. Não fizeram conforme a vontade de Deus. Aqui nós lemos uma parábola sobre o fariseu e o publicano. Lucas capítulo 18, versículo 9. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria elevar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e aquele não. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém? Então nós vemos aqui 2 homens que tinham seus pecados, né? Nós já ouvimos várias vezes sobre o que é ser um fariseu, né? Daqui a pouco nós vamos falar mais alguma coisinha, né? Então fala sobre o fariseu e fala sobre o publicano. O pecado do fariseu era a sua hipocrisia e a religiosidade. O pecado do publicano, nós conhecemos um publicano como um cobrador de impostos, né? Mas nós também não podemos generalizar e falar que todos os publicanos eram pecadores. Aqui, em especial, nessa parábola, não fala que era esse o pecado dele. Ele só fala: tem misericórdia de mim que sou um pecador, né? Não especifica aqui qual era o pecado dele nesse caso. Então, mas poderia ser, assim como outros exemplos, né, quando eles cobravam impostos a mais das pessoas, né, o pecado poderia ser uma injustiça, ou um outro tipo de pecado, né, como aqui não fala. Mas os 2 tinham pecados. Mas o que a gente pode prestar atenção nessa parábola, que eu acredito que é o que Jesus está querendo dizer com essa mensagem aqui, é sobre a diferença da atitude desses 2 homens. Né? O fariseu, ele está lá de pé orando, ele olha para o publicano, condena ele pelo pecado dele, e ele acha que ele é o correto, ele é o certo, ele que é o cheio da santidade. Mas aí, do outro lado, a gente vê um publicano que, de longe, ele não consegue nem levantar a sua cabeça e pede perdão, pede a misericórdia de Deus pelo seu pecado. E depois disso, a palavra que nos fala que, na verdade, quem saiu dali justificado não foi o fariseu, que se achava o bonzão. Foi o publicano, aquele que pediu perdão pelo seu pecado, que reconheceu o seu pecado. Na verdade, o que eu entendo com essa passagem aqui, é que Deus olha para o nosso coração. Amém? Na verdade, o que Deus vê é o nosso coração e a atitude que temos quanto ao pecado, sobre a necessidade que temos dele para que tenhamos a mudança necessária. Né? Então, Deus olha para mim, Deus olha para você. Se você abafa ali o seu pecado, ou se você reconhece que você é um pecador, que você confessa a Ele o seu erro, a sua falha, e se você busca por uma mudança.
é isso que Deus tá buscando. Pessoas arrependidas, pessoas que querem vencer o pecado. Amém? Aí agora nós vamos falar só mais algo sobre o fariseu, né? Se eu não me engano, a palavra fariseu, né? Essa definição de fariseu, ela é mais falada no Novo Testamento. Né? Depois que os judeus eles saem da escravidão lá da Babilônia, eles entendem, eles interpretam de uma maneira que eles, né, e não que seja errado, que eles têm que seguir exatamente o que diz na palavra de Deus. Né? Então, dali nasce o judaísmo e dali eles são um povo que é conhecido como religioso, é um povo que é conhecido por seguir exatamente o que diz na palavra. Só que o problema deles é que eles seguiam tão à risca o que estava ali e eles interpretavam de uma maneira deles, única deles, que eles acabavam criando alguns tipos de tradições que fugiam um pouco da vontade de Deus. A gente vê que depois Jesus vem e acaba condenando várias atitudes deles exatamente por causa disso. Porque eles interpretavam da maneira deles e achavam que eles estavam corretos. Muitas vezes eles falavam, mas não faziam. E quando faziam, não faziam como na verdade era da vontade de Deus. Para eles, uma vida de santidade se baseava em fazer o que a lei dizia. Sobre o que a lei dizia. E suas tradições eram baseadas no que entendiam dela. Por conta dessa rigidez, né, por ser tão radicais aquilo que eles liam, que eles entendiam, o fariseu da época era muito duro com aqueles que não faziam parte do judaísmo. Nós podemos ver isso lá em João 4, se você quiser marcar aí para depois ler sobre aquela passagem da mulher samaritana. Quando Jesus se aproxima dela, ela fica até meio... Nossa, mas você está falando comigo? Eu sou uma samaritana, sabia? Porque eles já estavam acostumados a não terem conversas com outro povo, né? E Jesus era um judeu. Então ela já estava acostumada com aquele tratamento. Essa era a maneira com que os judeus tratavam os samaritanos. E Jesus veio e mudou isso. E por conta também da sua vida religiosa, eles ficavam cada vez mais cegos pela lei, né, por aquilo que eles liam, e por cumprir essas leis que se esqueciam de acrescentar naquilo que eles faziam um sentimento, né? O amor. O sentimento que Jesus, quando veio, começou a apresentar ao mundo. Foi para isso que ele veio. Em Mateus 5,17, eu não vou abrir aqui, mas se vocês quiserem marcar também para depois comprovar esse versículo, fala exatamente sobre isso. Ele não veio para abolir as leis que já existiam. Ele não veio para mudar o que já estava sendo ensinado quanto a mandamentos. Ele veio para cumprir. Só que Jesus veio, além de cumprir tudo isso, ele veio para ensinar o amor, ensinar o real significado de amar ao próximo. Amém? Os fariseus podem até ter endurecido o coração quanto a isso, né? Creio que alguns ainda nesse caminho, né? Enquanto Jesus esteve pregando, alguns podem ter se convertido, podem ter mudado a sua posição. Mas a gente vê que os fariseus aqui, a maioria deles buscavam matar Jesus. Né? Era o contrário. Então, alguns endureceram seu coração. Mas, outras pessoas não. E agora nós vamos falar sobre um publicano que abriu seu coração. Os fariseus endureceram. Mas teve um publicano que abriu seu coração. Lucas 19. Só virar a folha aí. A partir do versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. Procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura.
E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre a atitude de Zaqueu. Zaqueu, que também, como nós vimos, né, pela sua posição ali como publicano, e como ele mesmo disse aqui, né, nós podemos encaixar ele na posição de pecador por conta, né, de cobrar a mais das pessoas. E isso nós podemos afirmar porque a palavra nos diz. Né? Mas, mesmo com o seu pecado, e até mesmo a sua condição, né, que a palavra diz que ele tinha uma baixa estatura, nada disso impediu ele de receber, né, de ouvir a palavra, de ouvir falar de Jesus, ser tocado pelo Espírito Santo. Ele não fez disso uma barreira para ele, né? Ele não olhou para si e falou assim: ah, não, eu sou um pecador. Jesus acha que ele vai me dar atenção, mesmo se eu fosse uma pessoa mais alta, fosse um pouco mais notável. Se Jesus me visse, ele não ia me dar atenção, porque eu sou um pecador, eu não mereço isso, não mereço essa atenção. Mas ele não colocou barreiras. Como nós falamos muitas vezes aqui em várias pregações, ele não ficou na sua zona de conforto. Ele fez algo. Ele foi até Jesus, ele deu um jeito, ele subiu numa árvore para ver Jesus. Ele sabia que por ali Jesus passava e ele subiu naquela árvore. Nada impediu ele do seu desejo de ver Jesus. Jesus, então, o vê em cima da figueira e propõe pousar na sua casa. Desce depressa, me convém pousar na sua casa. Que convite maravilhoso. Jesus, quando ele olha para Zaqueu e vê que ele está ali, faz esse convite, eu creio que ele não vê somente um homem que está ali olhando para ele passar. Eu creio que, como nós falamos que Deus vê o nosso coração, eu creio que Jesus também viu uma porta aberta ali. Jesus viu um coração aberto ali. Um coração que estava interessado, um coração que queria ver, queria, né, algo novo, queria ali saber mais sobre Jesus, queria ver Jesus. Era uma oportunidade que Jesus tinha. E quando Jesus então vai para a casa de Zaqueu, e que eles têm esse momento, ali, em contato com Jesus, acredito que ali Jesus conseguiu demonstrar um pouco do seu amor para ele também. Ali ele foi transformado, ali ele foi constrangido. A partir dali a vida dele mudou, né? Nós vemos que ele fala aqui que então metade do que ele tem ele dá e ainda vamos ler aqui certinho. Se tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Ou seja, ele tinha, né, sentiu que tinha que fazer aquilo e ainda fez mais do que ele precisaria fazer. Eu vejo que nisso, né, ao ter esse contato com Jesus, Jesus não ensina somente o que é amor, mas ele ensina também a distribuir amor. Amém? A partir disso e dessa atitude, dessa decisão de Zaqueu, o perdão e a salvação entram naquela casa. É o que a palavra diz. Não só para ele, mas para toda a família. Pois a atitude de um homem fez com que toda a família ali tivesse aquele momento com Jesus. Toda aquela família tivesse o coração disponível para escutar o que Jesus queria falar. Para que todos ali fossem tocados. Então não foi só para ele, foi para uma família inteira.
Porque quando você coloca em prática o que aprende de Jesus, não tem como os que estão perto de você não serem tocados da mesma maneira. Por isso que às vezes é muito importante você ser o primeiro. Você abrir caminho. Você na sua casa. Só tem você, mas vai. Porque uma hora a palavra vai chegar até aqueles que estão ao seu lado. A palavra e o seu testemunho vão constranger o coração daquela pessoa da sua família que ainda não conseguiu sentir o que você sente. Então vale a pena abrir a porta do seu coração, buscar você uma santidade para que outros depois sejam tocados por essa mesma graça. Amém? Vendo então essas duas pessoas, vemos um que está ali, eu sou santo, já estou salvo, já estou bem. E o outro, sabendo que é um pecador. Nós vemos aqui algumas atitudes que a gente sabe que nós precisamos fazer para alcançar essa santidade, para agradar ao Pai. E teve uma pergunta que também ficou aqui no meu coração durante essa palavra. Por que é tão difícil, então, exercer essa santidade? Por que é tão difícil, às vezes, a gente ser santo? A gente sabe o que é, a gente sabe o que precisa fazer, mas no dia a dia, às vezes, a gente não consegue. Ainda parece que tem alguma coisa ali que impede. Por que é tão difícil? Nós sabemos que perfeito só tem um, que é Jesus. Amém? Nós somos humanos, nós somos sujeitos ao erro, nós somos os imperfeitos e nós somos os pecadores. Mas, toda vez que a gente erra, se nós somos pecadores, nós falhamos, nós caímos, nós pecamos, mas toda vez que isso acontece, a gente não pode usar a nossa condição como desculpa. Eu errei porque eu sou humano, então eu vou errar pro resto da minha vida. Tenho que me acostumar com o meu erro. Eu não posso pensar assim. Pela minha condição de pecador, eu não posso sentar e me acomodar e ficar na minha zona de conforto. Vamos falar na zona de conforto de novo. A nossa natureza é humana, mas Jesus deixou o Espírito Santo para nos guiar na nossa caminhada. O Espírito Santo é de Deus. E Ele habita dentro de mim, Ele habita dentro de você exatamente para nos ajudar na nossa caminhada de santidade. Então Deus nos ajuda. Deus fez a parte dele. Jesus fez a parte dele. Então qual que é a dificuldade? O que faz com que sintamos dificuldade em viver a santidade plena somos nós mesmos. Nós lutamos contra nós mesmos. Tem a questão espiritual, onde nós sabemos que temos muitas tentações, temos provas, mas Jesus nos deixou armas. E se nós não conseguimos ser santos é porque nós temos algo dentro de nós que nos impede. A gente não pode só jogar a culpa no inimigo. A gente também tem que tomar a nossa parcela de culpa e fazer a nossa parte. Porque se nós quisermos, nós conseguimos. É difícil? É uma tarefa muito difícil. Mas não é impossível. Nós podemos vencer através da graça. Através do nome de Jesus. Eu marquei aqui 4 dificuldades que nós temos, como seres humanos, que às vezes nos impede de viver essa santidade. Primeira, não somos constantes. Quando eu olho para a história de Zaqueu e penso nisso, não somos constantes, eu penso no seguinte: para vencer o pecado, nós vamos ter que subir em pelo menos uma árvore por dia. Alguém aqui já subiu em árvore? Só você, irmão? Eu já subi também. Tem árvore que é mais fácil, tem árvore que é mais difícil, Mas para todas a gente vai ter que fazer um grande esforço. Vai ser um exercício. Imagine você ter que subir em uma árvore por dia.
Imagina, né? Olha aí, pensa aí na sua fraqueza, na sua dificuldade, mais ou menos qual árvore que ela se compara. Imagina você ter que subir uma árvore dessa todos os dias. Vai ter um dia que a gente vai se render. Não, hoje eu não quero subir nessa árvore. Estou cansada. Está doendo. Mas viver a santidade vai nos pedir isso. Cada dia subir numa árvore. Num dia você vai ter que subir uma árvore do orgulho. No outro dia você vai ter que subir a árvore da mentira. No outro dia você vai ter que subir a árvore do egoísmo. No outro dia você vai ter que subir a árvore da inveja. E muitas outras aí, cada um sabe da sua. Mas é necessário. E a falta da constância vai fazer com que nós não vivamos essa santidade. É necessário ser constante. Dia após dia, vencer o pecado que tanto nos assombra, que tanto nos derruba, que tem dia que a gente não está afim nem de levantar da cama. Mas é necessário. Para ter uma vida com Cristo, a gente precisa ser constante, precisa ser abundante, precisa ser firme nas decisões. Até o fim. Todos os dias precisamos vencer um pecado. E subir numa árvore. E se fortalecer e vencer aquela etapa. E todo um dia é uma coisa diferente. Segunda coisa. Não temos atitude radical contra o pecado. Quantas vezes você já não se deparou com isso? Isso é algo essencial se você quiser vencer o pecado e viver a santidade. Você não pode brincar com ele. E assim que você detecta um problema, você deve rapidamente tomar uma atitude. Imagina você. Vou pegar um exemplo que tem lá em casa. Pernilongos. Quem tem pernilongos em casa? Quase todos os dias a gente fecha o cômodo e taca lá o pss para matar eles. Só que se eu detectar esse problema e pensar assim, não, deixa eles aí, depois outro dia a gente resolve ele. Por enquanto ninguém está doente, né? Graças a Deus. Mas aí no outro dia vai ter mais. No outro dia vai ter um pouco mais. No outro dia vai ter um pouco mais. E aí vai chegar numa situação que a gente vai precisar tomar uma atitude um pouco mais forte, né? Um pouco mais, né? Vamos precisar de mais ajuda. Mas não seria melhor você ver lá um pernilonguinho e ir lá e matar ele? Só um exemplo, tá? Mas acho que vocês entenderam. Nós não podemos brincar com o pecado. Conseguiu enxergar na sua vida algo que não agrada a Deus? Rapidamente vai lá e faz o contrário. Declara sobre ele que o sangue de Jesus tem poder. Declara sobre ele que aquele que é forte, que é poderoso, tem poder sobre ele. Não deixa ele ir tomando espaço na sua vida para que daqui a pouco você, sem perceber, peque, caia nele. Seja radical. Tome uma atitude radical. Completa, total. Zaqueu foi radical. Ele poderia ter visto o problema dele, o pecado dele, e pensado assim, eu sei, eu sou um pecador, eu não posso ficar cobrando impostos a mais das pessoas, né? Então eu vou parar com isso. Mas vou fazer isso só quando eu precisar de um dinheiro a mais. Ele poderia ter colocado condições no pecado dele, mas ele foi radical. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ele foi radical. Nós precisamos ser radicais. Não colocar condições. Não, mas eu vou deixar para fazer isso só no final de semana. Vou deixar para fazer isso só quando eu não vou na igreja. Não, eu não estou na igreja, então tudo bem. Nós precisamos ser radicais. Lembra do que a gente falou lá no começo, sobre a santidade? Fazer o que Jesus faz, ser como Ele é. Jesus não era um no meio da multidão e outro longe da multidão. Ele era o mesmo. Nós precisamos ser assim, radicais. Terceiro, não praticamos o amor de Jesus.
Isso aqui eu fiquei um tempinho assim para conseguir entender, mas vou tentar explicar. Amor vai muito além de falar eu te amo para uma outra pessoa. Todo mundo concorda comigo, né? Não é só palavras, também tem atitudes. Às vezes, amar também significa dizer não. E amar, às vezes, significa perder para ganhar. O amor santo que Jesus pede para que nós exerçamos, que nós tenhamos, assim como Ele tem, vai contra todos os padrões do mundo. Pois é difícil você amar o que te fere, amar aquele que te aborrece, é difícil você amar aquele que te prejudica de alguma maneira. Tanto como pessoas ou como coisas, né? É muito difícil você desejar o bem e fazer o que é certo perante alguma coisa que te prejudica de alguma maneira. Porque, se você pensar comigo, você vai entender. Para nós, às vezes, tudo é uma questão de ganhar ou perder. Ah, não, mas se eu fizer isso aqui, eu vou sair perdendo. Ah, não, mas se eu fazer isso aqui, eu vou sair ganhando. E a nossa natureza sempre pede para que a gente ganhe. Eu vou ganhar. Eu não vou sair perdendo, eu quero ganhar. A gente deseja sempre sair por cima. Tanto com pessoas, a gente sempre quer ter razão, a gente sempre quer estar certo. As pessoas sempre têm que escutar a nossa palavra por último. E tanto com coisas. Né? A gente nunca aceita sair perdendo. Não, nossa, mas eu estou perdendo dinheiro. Não, mas eu estou perdendo tempo aqui. A gente sempre quer estar numa posição de ganhar. Entendem? Nós preferimos ter razão do que ter paz. Nós preferimos que o outro saia no prejuízo e não nós. Onde que entra esse amor de Jesus aqui? O amor de Jesus é santo porque, aos olhos do mundo, às vezes ele perde. Porque o mundo não entendeu que para Cristo o perder é ganho. E o morrer, na verdade, é viver. Às vezes nós precisamos falar não para as pessoas ou para coisas, e as pessoas vão olhar para nós e falar assim, não, mas desculpa a palavra aqui, mas você é burro. Você não está vendo que você vai sair perdendo se você tomar essa decisão? Não, mas é não. Não quero. Assim como Zaqueu fez. Ele não sabia que ele ia sair perdendo, ele não ia mais receber o caixa 2. Mas ele decidiu falar não. Por amor a quê? A Jesus. Assim como Jesus falou não para aquilo que era lógico e fez aquilo que era certo. Por amor a mim e por amor a você. E muitas vezes a gente não consegue praticar esse amor de Jesus. Falando não e decidindo perder ao invés de ganhar. Mas, na verdade, o perder, quando é para perder para a glória de Deus, na verdade não é uma perda, é um ganho. E muitas vezes a gente falha na nossa santidade porque a gente pensa em nós e não no amor de Jesus. Amém? Entenderam? Amém, glória a Deus. Zaqueu teve que dizer não, isso nós já falamos. Às vezes teremos que demonstrar amor escolhendo fazer o que é certo ao invés do que é mais vantajoso, mesmo que doa. Amém? E quarto e último. Não buscamos em uma única fonte, por isso que a gente não consegue viver a plena santidade. Ai, você vai tocar nesse assunto de novo? Vou. Sobre o que você apresenta para o seu corpo. Como que você usa o seu corpo? Na sua boca, no seu ouvido, nos seus olhos. Porque é uma coisa que é preocupante, é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado. Né? Vira e mexe a gente volta nesse assunto, cuidado com o que você escuta, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você assiste. Mas essas são as portas. É a partir daquilo que você apresenta para o seu corpo que você vai se alimentar, que você vai ser cheio. Se você expõe o seu corpo a coisas impuras, é de impureza que você está se enchendo. Né? Então,
É preciso falar sobre isso de novo, sim. Não buscamos em uma única fonte. Se você está conseguindo entender e Deus está te mostrando algo, glória a Deus. Se você já conseguiu vencer isso, glória a Deus também. A palavra diz em Tiago 3, 11 e 12, não vou abrir também, mas se você quiser marcar para depois comprovar, são versículos que falam que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. De mim não pode sair doce e água salgada. Se eu bebo de uma fonte que é a santidade, se a minha fonte é Jesus, de mim tem que sair a mesma coisa. E às vezes o que sai de você? Onde que nós temos buscado? Qual é a nossa fonte? O que as pessoas à nossa volta têm recebido de nós? Porque aquilo que eu me encho é aquilo que eu passo para as outras pessoas. Qual é a sua fonte? Se o que tem saído da nossa boca hoje não se assemelha, não é parecido, não tem o caráter de Deus, possivelmente é uma outra fonte que está te enchendo. Então é necessário que a gente tome cuidado com as nossas fontes. Amém? Precisamos saber fechar fontes que não trazem vida, com todo o amor que nós temos por Jesus. Fazendo um link com todos, precisamos saber fechar fontes por amor a Jesus. Se às vezes é difícil, embora a palavra nos fala que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, embora às vezes é difícil você conseguir fazer algo por uma pessoa que te feriu, faça por Jesus. Feche essa fonte, não pensando, porque eu preciso me santificar, porque o meu irmão precisa de mim. Se você não consegue sentir esse amor, mas que em nome de Jesus Ele distribua para você nessa noite, que você faça para Ele. Feche uma fonte por amor a Jesus, radical contra o pecado e constante na busca pela santidade. Amém? Você pode se colocar de pé? Se você puder pegar a sua Bíblia, eu queria ler mais uma passagem com você, para nós encerrarmos. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. A partir do versículo 12. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Continuando, capítulo 4. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Versículo 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. É da vontade de Deus com que cada vez mais nós busquemos por essa santificação, nos enchendo, nos transbordando dessa santificação, para darmos testemunho, testificarmos sobre o nome de Jesus.
A santidade deve ser algo tão importante para você, para mim, para todos nós, que a partir dela, todas as escolhas devem ser tomadas, e não o contrário. Você não pode ser definido se você é santo ou não depois de analisar as suas escolhas, mas por causa da santidade que Jesus te pede, você deve tomar escolhas. Então nessa noite, eu espero que essa palavra fique gravada no seu coração. Feche fontes que não trazem vida, por amor a Jesus. Tenha uma atitude radical contra o pecado que te assombra, que te perturba, que todo dia bate na sua porta. Seja radical, feche a porta na cara dele. E seja constante na sua decisão. Não deixa que nada venha mudar a sua opinião. Amém? Você pode nesse momento fechar seus olhos? Pai, eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço, Senhor Jesus, por vir nos lembrar que o Senhor olha todos os dias para o nosso coração, o Senhor olha para cada um de nós. O Senhor deseja ver algo novo, o Senhor deseja ver uma porta aberta no nosso coração. E eu peço para que em nome de Jesus tenhamos várias portas abertas aqui nessa noite, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor venha de encontro, Senhor, a nós. Que em nome de Jesus o Senhor venha mostrar, Senhor, para cada um de nós aquilo que nós temos falhado, aquilo que nós temos feito de errado, para que nós possamos receber o Teu perdão através de um verdadeiro arrependimento. E que o Teu perdão venha, Senhor, trazendo vida, trazendo o perdão e a salvação. Que em nome de Jesus Cristo, Pai amado, assim como fomos ministrados sobre essa palavra, Pai, que tenhamos a constância necessária, Pai, para dia após dia não desanimarmos, não colocarmos barreira, não colocarmos desculpas nas nossas vidas, Senhor Jesus, falando que o pecado fala mais alto, que o pecado é mais forte, porque isso não é desculpa. Nós precisamos ser constantes, nós precisamos ser abundantes, nós precisamos crer nas promessas que o Senhor nos deixou, de que a Tua palavra tem poder, de que a armadura que o Senhor nos deu, Senhor Jesus, é muito mais forte, Senhor Jesus, e podemos usá-la para a destruição de todas as fortalezas. Que em nome de Jesus Cristo, Pai amado, o Senhor possa colocar a radicalidade de um verdadeiro cristão no nosso coração. Que em nome de Jesus Cristo, Pai amado, não brinquemos com o pecado, mas sejamos radicais. Que nós sejamos radicais. Que em nome de Jesus tomemos atitude radical sobre cada área da nossa vida que não te agrada. Que nós possamos a partir de hoje mudar atitudes, Senhor Jesus, e ter atitudes que te agradam. Que em nome de Jesus Cristo, Pai amado, possamos adotar essa mudança de uma vez por todas em nossa vida, Pai, para alcançar a santidade. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado, que por amor de Ti, por amor a Jesus, nós possamos tomar essa atitude e fazer essa escolha, Pai, de vencer o pecado. Que o amor por Ti, Jesus, sempre fale mais alto. Que a cada oportunidade que nós tivermos de errar, nós possamos olhar para o alto e olhar para a cruz que está vazia e lembrar que o Senhor nos deu a vida para que nós vivamos em santidade. Em nome de Jesus. E peço também, Pai amado, se nós não temos forças para fechar fontes, que o Senhor as feche. E que em nome de Jesus Cristo, Pai amado, possamos provar da água que jorra da Tua fonte da vida, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Que a Tua santidade, Senhor Jesus, inunda o nosso ser. Que a Tua santidade, Senhor Jesus, tome conta do nosso pensamento. Que a nossa busca diária, Senhor Jesus, seja pela semelhança do Teu caráter. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos, Senhor, santifica-nos, santifica-nos, santifica-nos. Em nome de Jesus. Amém. Estás aqui neste lugar, Teu perfume eu posso sentir. Vem ao meu encontro me abraçar.
manifesta a tua glória em mim. Sei que estás aqui neste lugar, teu perfume eu posso sentir. Vem ao meu encontro, me abraçar, manifesta a tua glória em mim. Teu toque é real, tua presença é real. Permita que eu te veja, Deus. O teu toque é real, é real. Permita que eu te veja, Deus. O meu amado, ele veio me ver, eu me adorar. O meu amado, ele veio me ver, eu me adorar. Sei que estás aqui neste lugar, teu perfume eu posso sentir. Vem ao meu encontro, me abraçar, manifesta a tua glória em mim. Teu toque é real, tua presença é real. Permita que eu te veja. O teu toque é real, tua presença é real. Permita que eu te veja, Deus. O meu amado, ele veio me ver, eu me adorar. O meu amado, ele veio me ver, eu me adorar. Vem na força de um leão, com poder me envolve em tuas mãos, me abraça e me leva pra perto. Vem na força de um leão, com poder me envolve em tuas mãos, me abraça e me leva pra perto. O meu amado, ele veio me ver, eu me adorar. Meu amado, ele veio me ver, eu me adorar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Guarde essa palavra no seu coração. Não é porque hoje é o último sábado do mês nesse tema que você vai esquecer sobre isso.
mas isso é uma busca diária, buscar a santificação. Amém? Saiba que no dia que você tem que subir uma árvore, tem pessoas que estão ali o pezinho para subir em algum lugar. Tem pessoas prontas para te ajudar a subir nessa até que você consiga subir sozinho. Se você precisa de ajuda, nos procure. Se você que está assistindo precisa de ajuda para vencer algo na sua vida, nos procure. Você tem aí, né? Tem aí o telefone, tem aí o contato que você pode entrar em contato com a gente. Mas não deixe que essa barreira te impeça de viver algo novo na sua vida. Nós precisamos da santificação, senão nós não veremos ao Senhor. Amém? Eu quero agradecer pela tua presença aqui nessa noite. Amanhã, 9 horas da manhã e às 7h15 da noite nós teremos o culto da família. Que você também possa estar presente conosco. Se você precisa assistir online, assista online. Mas não perca, Deus tem coisas lindas, maravilhosas e poderosas para a sua vida. Amém? Quero agradecer também pela vida do Samuel, que é aniversário dele hoje. Falou que só veio para receber parabéns. Então, você que é do toquinho, dá o toquinho. Você que é do cumprimento, dê o cumprimento. Agradeço também pela vida da Duda, que não está aqui hoje, mas também faz aniversário. E a Lauana também. Deus abençoe a vida de cada uma delas. Amém? Você pode fechar os seus olhos para que nós possamos agradecer ao Senhor por essa noite, por este mês e por tudo que Ele tem feito sobre as nossas vidas. Pai, eu te agradeço pela tua bondade, pela sua misericórdia que nos alcança e se renova a cada manhã. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e por tudo ainda, Senhor, que irá fazer no nosso meio. Nós não conseguimos entender e nem imaginar aquilo que passa na sua mente, mas nós sabemos que tudo que vem do Senhor é bom, é perfeito e é agradável. E nós já queremos te agradecer porque eu sei que tudo que ainda irá acontecer em nossas vidas é para nossa bênção, é para o nosso bem. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por todo o teu amor. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade. Te agradeço, Senhor, por este mês em que nós falamos sobre a santidade. E já peço, Senhor, para que o mês que vem, mês de outubro, Senhor Jesus, nós possamos alcançar um nível a mais em intimidade contigo, Pai. Que em nome de Jesus Cristo, todos os nossos planos possam ser confirmados por Ti. Tudo que nós façamos tenha a sua bênção e que estejamos sempre dentro da Tua vontade. Abençoa a vida dos aniversariantes, abençoa a vida dos Teus filhos que se dispuseram a estar aqui nessa noite, a todos que estão assistindo a nossa live, que em nome de Jesus todos sejam muito abençoados e protegidos pelas mãos do Senhor. Que nós possamos regressar até as nossas casas em paz, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com a Tua paz, Senhor Jesus. E que desde hoje, eternamente, nós possamos declarar que se Deus é por nós, nós tudo podemos. E em Cristo Jesus, e desde agora, amém. Glória a Deus.